Muito boa tarde, dando seguimento às entrevistas aos candidatos a deputados para a Assembleia da República do próximo dia 30 de janeiro, a Autotâmega TV tem estado a entrevistar os candidatos a deputados. Desta vez, temos em estúdio José Fernandes, de 54 anos, candidato e cabeça de lista pelo Círculo de Vila Real da CDU, natural de Boticas, a quem desde já agradeço a presença em estúdio. Eu não sou de Boticas, sou de uma aldeia chamada Covas do Barroso. Covas do Barroso, que pertence a Boticas. Que pertence ao Concelho de Boticas. Como vocês sabem, a candidatura da CDU tem dois objetivos distintos, que é, como principais objetivos, que é identificar os problemas da região e apresentar as soluções. E para junto das populações, identificar os problemas, para depois com elas articular e encontrar as soluções adequadas ao distrito. E foi isso que o levou a aceitar o... Exatamente, foi isto que me levou. E porque é que fui eu, provavelmente, o convidado para ser o cabeça de lista? Porque, como sabe, temos uma área considerável e uma população considerável ligada com muitas ligações à agricultura. E sendo eu, a minha profissão, agricultor, já os problemas que me afetam a mim serão os mesmos que afetam uma franja significativa Tem conhecimento de causa. Exatamente, com conhecimento de causa aqui a nível distrito, porque o tipo de agricultura predominante é a pequena agricultura, a agricultura familiar, que tem implicações diretas noutros fatores, como na questão da economia, na parte social e na questão ambiental. A agricultura implica diretamente, está relacionada diretamente com estes principais... E sendo de Covas do Barroso, temos de falar naturalmente na questão do lítio, porque é o central disso mesmo. Exatamente, mas vamos por partes, porque uma coisa é a atividade agrícola, outra coisa é a extração mineira. E são situações, embora possam ter aqui alguns pontos em comum, mas que são atividades completamente diferentes. Mas acha que uma pode prejudicar a outra? Claro, depende da forma como tudo irá ser articulado. A questão da agricultura, os principais problemas que temos da agricultura são aqueles pelos quais já nos vimos a debater ao longo dos anos, que é os preços baixos, os baixos preços pagos à produção. Como sabe, daquilo que os consumidores pagam, por aquilo que consomem, por aquilo que compram, só 20% chega à produção. Neste momento, já nem 20% devem estar a chegar à produção, face à elevação e aos elevados custos de produção que temos tido. Tendo nós no distrito produtos tão genuínos, com a importância que têm, pela enorme qualidade que tem, como a carne das raças autóctones, da maronesa e da barrosã, já foi considerada das melhores do mundo. Temos o mel, temos noutra região do distrito, como a questão do vinho do Porto, que todas elas são produções de reconhecido valor de excelência a nível mundial. É que nem sequer estamos a falar a questão de nacional, é a nível tem mérito. E depois os produtores são confrontados no dia-a-dia com os baixos preços que são pagos. Ora, isto não cria estímulo para que agricultores, jovens agricultores, se fixem na agricultura. Daí temos o problema da demografia, não é? Porque ninguém fica numa atividade se ela não for rentável. Como é que nós vamos querer ter jovens quando a agricultura deixa de ser uma atividade compensadora para quem estabelece? Acrescendo a esses problemas, temos outros, como a questão da educação, as escolas fecham, as escolas de proximidade, a questão da saúde, e, portanto, todos estes que também se vão com a construção de megas centros hospitalares, e são encerradas determinadas valências junto das populações, e é evidente que ninguém quer ficar em sítios onde é que não tem acesso à educação, à saúde. Noutra hora fecharam, que depois acabaram por reabrir novamente, à justiça, com o encerramento dos hospitais. Dos tribunais. Dos tribunais, digo. Tudo isto são problemas que as pessoas ponderam antes de se fixar. E estes problemas, parte deles tem solução. Só não há solução para estes problemas
porque não há vontade política de o resolver. Vejamos o que aconteceu outrora com a questão do leite, que chegou a haver aqui um posto de recolha e transformação em Chaves, que chegámos a ter centenas ou até talvez milhares de produtores de leite a nível distrito, que neste momento resumem-se a meras dezenas, a muito poucas dezenas, talvez 30 produtores a nível distrito. O que é muito pouco. O que é muito pouco. Contando com que ainda não vão lá assim tantos anos. Exatamente. Que a região tinha. E depois é o problema que daí advém. Porque as explorações hoje, em nome da competitividade, de sermos competitivos, de ser rentáveis, tendem a aumentar os efetivos pecuários. E daí é que se tenha a concentração enorme de animais e daí que advém os problemas ambientais. Porque os animais, por exemplo, depois os trume, os churumes que daí vão advir, são um ótimo fertilizante quando posto na quantidade adequada. Quando começa a haver concentração de animais, não sei o quê, aquilo passa de fertilizante a poluente. Exatamente. O aquecimento global. E daí que temos os problemas que temos. Portanto, isto que seria desejável e aceitável era que fossem discutidos modelos de produção que se adaptassem às diferentes realidades do distrito. Por exemplo, nós temos aqui, a nível agrícola, temos situações completamente diferentes, porque a região tem aptidões pelo tipo de solo e clima, relevo que tem, aptidões diferentes. Nós temos, por exemplo... Somos uma região especial, se assim se pode dizer. Cada região tem as suas características. Aptidões, as suas características e que devem ser aproveitadas. Nós temos aqui, por exemplo, a questão da produção da carne, que acabei por falar há bocado, de excelência e qualidade. Temos aqui uma parte que está muito virada, a agricultura está muito virada para a parte da pecuária e tem aptidão para isso. Temos, por exemplo, a parte do Douro, que é outra aptidão. A vinha que se produz, que é para o que está a aptidão que tem, o tipo de solo, o relevo, o trabalho que foi feito de forma ancestral, aqueles cálculos, e daí que até é considerado património mundial. Temos a questão do Barroso, que também é considerado património agrícola mundial. Quer dizer, e tudo isso, temos excelentes produtos, e tudo isso deveria trazer uma mais-valia para as diversas regiões e que permitisse a fixação de jovens para que tudo isto pudesse ter continuidade, e aquilo que estamos a assistir neste momento é que não vai haver, por estes modelos, por estes moldes, não vai haver continuidade. Acha que devia haver incentivos aos jovens agricultores para que se possam fixar? Claro. Como, por exemplo, isenções em impostos? Isso, mas não há melhores incentivos de discutir com as populações, nas regiões, modelos que se adaptem e torná-los viáveis, torná-los rentáveis. Porque aquilo que eu acabei por lhe dizer há bocado, a questão da demografia, não é? Aqui há uns anos fixava-se um projeto agrícola, um jovem agricultor para se instalar, um projeto agrícola tinha viabilidade económica na questão da pecuária, com 12, 14 animais. Hoje, na mesma aldeia, um jovem agricultor para se instalar tem necessidade de ter, o mesmo projeto, para ter viabilidade económica, vai ter que ter 20 animais. Ora, a área e a estrutura fundiária não cresceu na mesma dimensão. E o que é que acontece? Onde é que até ali a área era permitido instalarem-se 6 jovens agricultores, hoje só vai estar um. E faz-se isto e diz isso em nome da competitividade. Ora, nós, pelas adversidades que temos na região, visto à escala nacional, ou mesmo até à escala, mesmo à escala nacional, ou à escala europeia, que hoje tanto se fala que estamos na Europa, nós nunca somos nem seremos competitivos a essa escala. Somos competitivos à escala regional e competitivos em termos de qualidade. Porque sempre que as pessoas falam em competitividade, em aumentar, em crescer, o que é que acontece? Diminui-se a qualidade. Diminui-se a qualidade, começa-se a entrar em processos de produção que deixam de ser extensivos para ser semi-intensivos, onde é que se perde a qualidade e sob pena de nunca sermos competitivos. Ora, onde é que nós podemos ser competitivos e deveria ser apoiado, incrementado? Era modelos que se adaptassem segundo o conhecimento ancestral que as pessoas já têm de fazer as coisas, porque, repare, há em nome às vezes da inovação e que devemos inovar, fazem-se determinadas coisas
que nem sempre são adequadas a cada região. Eu não posso ir plantar bananeiras ao Larouco, não é? As pessoas lá já têm as produções, lá e noutros sítios têm as produções daquilo que sabem fazer. Adequadas ao clima. Olha, como é a questão da batata, como é a questão do fumeiro, que faz-se e bem aqui na região, aqui nós sabemos, aqui no Alto Tâmega, temos várias feiras de fumeiro, onde é que se faz fumeiro por excelência. A questão da produção das raças autóctones. E há determinadas produções que se fizeram em tempo e por más políticas, por achar que era melhor importar do que produzir, que foram desmanteladas, como alguma questão de alguma produção de cereal que se fazia, onde é que havia aquele conhecimento e que as pessoas faziam de forma tradicional e que deveria ser mantido até pelo aspecto cultural que tinha, onde é que as pessoas semeavam no cereal, tinham as eiras para secar, tinham os canastros, os moinhos, os fornos, em que isto faz parte da cultura de um povo e que tudo isto deveria ter sido incrementado nas políticas agrícolas, nas sucessivas PACs que tivemos, nas políticas agrícolas comuns, onde é que deveria ter havido apoios para ter mantido nas mais diversas aldeias, sempre possível, o funcionamento e que fosse transmitido de geração em geração este conhecimento que houve de se fazer as coisas, porque se está muito a perder. José Fernandes, o facto de grande parte das localidades aqui da nossa região estarem isoladas por falta de acessos, por más condições, para se poder chegar perto das pessoas, acha que isso tem influência também, que devia haver políticas diferentes nas vias de acesso? Claro, a mobilidade, hoje a questão da mobilidade é fundamental, porque a sociedade cada vez exige mais de nós, que devemos ser competitivos e que temos que ser competitivos. Como é que nós vamos ser competitivos com falta de meios para nos podermos mover com alguma rapidez? Perde-se muito tempo entre localidades. Perde-se muito tempo. Eu vejo, por exemplo, temos o facto, em algumas regiões que eu conheço, em alguns concelhos que eu conheço, a dificuldade das aldeias à sede de concelho. E depois da sede de concelho, às vias de comunicação, acontece, por exemplo, com o acesso à A24, que há sítios onde é que já não se admite, já não é... Quer dizer, tiraram-se determinadas valências que as pessoas tinham ali de proximidade para a capital distrito, como acontece com algumas coisas, com algumas áreas na área da saúde. Depois, a estrada... O seu partido contesta que se tenham perdido valências na área da saúde. Claro, que era fundamental ter aqui de proximidade, quer dizer, quando as pessoas depois... Porque nós sabemos, a história tem-se encarregado de nos dizer que construir mega hospitais, mega escolas, mega escolas, com muitas... que depois que não funciona, porque não consegue haver um acompanhamento ali de proximidade e uma questão de humanização, o contacto humano das pessoas. Quando se refere a determinadas aldeias que ficam demasiado longe das sedes de concelho, está-me a querer dizer, por exemplo, aldeias como Sigerei, que ficam longe de Chaves, e depois de Chaves a Vila Real é quase outro tanto como de Chaves. Exatamente. Aqui no distrito, eu vejo, por exemplo, na questão dos transportes escolares, para as crianças que hoje se deslocam todos os dias para vir... Covas de Barroso é um exemplo disso. Covas de Barroso, outras aldeias que ainda estão, como é Cerdedo, quer dizer, essas crianças que começam a vir para o pré-escolar logo, com 3 anos, têm que sair de casa às 7h30 e depois regressam a casa, chegam a casa às 6, 5h30, 6 horas. Ora, isto é... Já é escuro outra vez. Já é escuro e não é só isso. É o desenraizamento das crianças, porque da vida rural é coisa, as pessoas mesmo nas aldeias estão a criar muitas características urbanas. Está-se a perder muito da ruralidade. E como é que depois vamos querer ter gente nas regiões do interior, que tanto se fala, é preciso que as pessoas também tenham alguma vocação e algum sentido e haja uma cultura também que lhes permita ficar na agricultura e viver nos meios rurais. Diga-me uma coisa, é a favor ou contra a regionalização? Claro que é a favor, até porque se não houver uma regionalização e que as ajudas sejam regionalizadas, afetas cada região, e cada região, como já acabei por dizer, tem especificidades próprias, mesmo quer demográficas, quer agrícolas, quer em termos culturais, precisa ter as ajudas sejam regionalizadas e que o país não é simétrico, isto não pode ser feito a regra e esquadro e visto tudo da mesma forma, porque a questão da saúde, da educação, da justiça,
tem que haver alguma proximidade e tem que estar junto das pessoas, porque se queremos ter pessoas em determinadas regiões do país, neste caso aqui concreto do distrito, como é que vamos querer? Nós temos um distrito que é, salvo erro, em área geográfica, se calhar do terceiro do país, e depois as necessidades que as pessoas têm no dia-a-dia ficam dispersas, distantes, as pessoas optam por se deslocar para outros sítios onde é que tenham... Nomeadamente para o litoral. Continuam a fugir para o litoral, aos grandes centros. Quando fala de educação, refere-se também certamente ao ensino superior, que havia de haver mais valências no ensino superior, outros cursos, para poderem funcionar no distrito de Vila Real. Claro, outros cursos, outras valências, e mesmo depois um dos problemas que tem, mesmo só com os que há, é a questão da habitação. Porque, por exemplo, vai-se para Vila Real, onde é que um estudante que vai para Vila Real para estudar, para arranjar a casa, temos o problema onde é que daí era preciso a habitação social e de apoio, que desse apoio para os estudantes terem as residências e onde ficar, para que fosse adequada às possibilidades económicas dos estudantes, das aldeias e das famílias. De cada família. Estamos a entrar na reta final desta nossa entrevista e não podia, claro está, deixar de lhe fazer esta questão, uma altura em que tanto se fala do investimento público e da bazuca. Que benefícios poderia, na sua opinião, trazer a bazuca para o distrito de Vila Real? Olha, investir essencialmente naquilo que são os meios, os pilares fundamentais de uma sociedade, como seja educação, saúde, justiça. Nós precisamos de um reforço de meios técnicos e humanos na questão da saúde, porque é fundamental. Já se viu agora com a questão da pandemia, a necessidade que houve de termos um Serviço Nacional de Saúde, de dar resposta às necessidades das populações. Temos a educação, que aqui há bocado não desviei-me um bocado de que, e não disse que em alguns concelhos, a rede de transporte escolar dos alunos para terem acesso à escola é pior que há 20 anos atrás, é inconcebível. A questão da mobilidade, por exemplo, o acesso às autoestradas é precário. Nós vemos, por exemplo, a questão da autoestrada, que é quase uma situação fulcral, porque há a questão da A24, as portagens que têm o custo das portagens. No outro dia falava com um amigo meu de uma pedreira e estava-lhe a questionar qual os problemas que ele tinha, onde é que ele dizia que para ser competitivo, hoje como é que ia conseguir competir, quando fosse para mandar determinadas matérias para exportação, quanto é que ele ficava a chegar com elas de boticas ao Porto de Leixões. Está a ver, por exemplo, e deveria ser, a bazuca também deveria servir para atenuar, para apoiar estas áreas e a questão das portagens deveria ser abolida, as portagens na A24. Muito bem. Falou há pouco e começamos exatamente esta nossa entrevista por esse tema. Falou no lítio e, sendo de Covas de Barroso, não podemos deixar esta oportunidade, uma vez que o património agrícola da região é património agrícola no Barroso. O facto do lítio poder ser uma realidade pode prejudicar nesse sentido? Claro, pode ser retirado o facto de ser património agrícola? Claro que pode prejudicar. E essas coisas deveriam ser acauteladas. É claramente contra a instalação do lítio, da exploração do lítio. Eu não sou claramente contra. Eu posso ser contra porque a qualidade de vida das pessoas melhorou e a esperança de vida das pessoas aumentou à custa da exploração dos recursos. Agora, o problema é a forma como ela é feita. E a exploração do lítio em Covas em Covas e nos outros sítios, não é? Deveria ter sido criado um grupo de trabalho para adquirir primeiro informação técnica, a seguir seria dado um período para reflexão, para discussão da informação que tive e depois fazer uma decisão, uma opção, se era viável, se tinha alguma viabilidade. Mas acha que o povo devia estar nesse grupo? Claro, exatamente. A comunidade local tinha que estar. E quem é que tinha que estar presente nesse grupo?
elementos do governo. O do governo porquê? Porque é o governo que passa as decisões licenças. E, no fundo, quem passa a decisão. A decisão é o governo. E o que é que acontece? O governo está-lhe assegurado o direito ao subsolo na Constituição da República. Mas na mesma Constituição da República, que dá direito ao subsolo ao governo, reconhece que a parte onde é que se vai realizar parte da exploração são terrenos comunitários que, julgo que no artigo 82 da Constituição da República, são reconhecidos como terrenos comunitários, que são afetos à comunidade. Ora, portanto, a comunidade não pode ficar à margem dessa discussão. Até mesmo a Comissão dos Baldios também. Exatamente, que é a representação. O Conselho Diretivo, com poderes delegados pela Assembleia de Comparte, é que tinha que estar. E depois, hoje, a questão a ideia que nos vendem, a ideia que passa aí da comunicação social, é de que a questão do lítio é fundamental por causa de combater a descarbonização, não é? Quer dizer, isto há aqui uma situação que nos leva aqui há algum tempo a clarificar, quer dizer, enquanto a vida prosperou nas grandes cidades e as pessoas tiveram acesso à educação, à saúde, à cultura, ao desporto, ao lazer, as pessoas nas aldeias mantiveram-se, ficou estagnado. E agora, quer dizer, mas foi onde é que estiveram os grandes aglomerados populacionais, foram para lá porque houve indústria, ou postos de trabalho, e foi aí que se contribuiu para a poluição. Daí que hoje resultam as alterações climáticas, que aí estão, que não é um mito, é uma realidade, estamos confrontados com elas. E agora, nós é que vamos ter que pagar a fatura, porque tudo o que houver de negativo, tudo o que acontecer de negativo, são as pessoas que estão juntos dos sítios onde é que se vão fazer as explorações, que vão sofrer as consequências. E isto tinha que ser analisado, tinha que ser visto, as compensações que tivessem que ser dadas, parte das compensações, era para as comunidades locais. O que é que acontece? É um recurso que ali está, em que o governo vai entregar isto de bandeja aos privados, às empresas. As empresas vêm agora anunciar que vêm criar postos de trabalho e que vêm fazer tudo de muito bom, quando nós sabemos que o principal interesse das empresas que se vêm instalar, que vêm à procura do lítio, é o lucro. Quem é que depois vai ter que assegurar, que interessa aqui, que deveria ficar claro, é ter que avançar e avançar a exploração do lítio, quem é que depois vai assegurar as questões de saúde pública às comunidades e as questões ambientais? Porque isto fica de mãos livres nas empresas, se o governo delega nas empresas, já sabemos no que isto vai dar. É como dá noutros exemplos. Chegam ali, esbentram a paisagem e o território para levar o que lhes interessa e quando não tiverem interesse pegam e vão embora. Ora, isto são as coisas que não podem acontecer. Esses são os maus exemplos que já vimos em algumas situações e que não deveriam acontecer, que deveriam ser salvaguardados. O governo, nesta situação, deveria ser um parceiro das comunidades e não um adversário, mas isto está como se sabe e vamos ver, vamos aguardar para ver. Muito obrigado pela presença em estúdio. Foi a entrevista com o cabeça de lista da CDU às próximas eleições legislativas de 30 de janeiro. Até uma próxima.